você é uma inspiração para mim, de fé, de força, de resiliência. Você é uma pessoa que eu não tenho que reclamar de você como mãe. Você é uma pessoa que sempre me apoiou, apesar de você querer que eu fosse médica. Olá, estamos aqui em mais um novo episódio, uma nova temporada do Segredo do Começo. Para nós é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Então acompanhe o episódio que esse está especial. Temos convidados aqui com histórias inspiradoras. Então queremos fazer o convite para você acompanhar mais um episódio do Segredo do Começo, onde cada jornada começa com uma ideia. Eu tô aqui com a minha parceira, Idalina Miranda, para poder apresentar mais um episódio para vocês. Tudo bem, Idalina? Tudo bem, Edith. Gente, que alegria poder estarmos aqui de novo, né? Essa nova temporada. E já começando com esse episódio sobre o Dia das Mães. Tem coisa melhor, gente? Não tem, né? E as convidadas de hoje, não tem nem roupa para esse evento. São as lindas minhas amigas de vida, de anos já. Marli Lopes, Beatriz Santos. As duas são empresárias, sócios, gente. Mãe e filha. Tem muita história aqui para contar. Opa! Muita! Sejam bem-vindas, Marli. Obrigada! Vocês são especiais nesse episódio que a gente já está voltando e a gente quis voltar de uma forma bem diferente e marcante. E eu acho que nada mais especial do que uma mãe empreendedora ao ponto de inspirar a filha e anos depois estarem juntos na sociedade, né? Então, nós vamos contar um pouquinho sobre a história de vocês. Antes da gente poder falar um pouco da história delas, vocês perceberam que nós estamos aqui num cenário diferente, né, gente? Então, já para agradecer, abrindo o nosso episódio, agradecer o apoio da Casa Afro de Lorena, que nos cedeu esse espaço super colorido, né, amplo, para que a gente pudesse exibir esse episódio de hoje. Então, muito obrigada, Casa Afro de Lorena, pela parceria e espero que vocês gostem. Vamos começar, então? Bora, mas antes vamos agradecer também o nosso editor, o nosso Finegra, Rodolfo, pela parceria que tá aqui com a gente também. Então tá tudo muito novo aqui, viu, gente? Isso mesmo. E com a gente vai valer super a pena esse ano cheio de novidades. Cheio de novidade. Bom, vamos lá, né? Ô Marli, conta um pouquinho da sua história, mas vamos começar lá antes do empreendedorismo, a B, né? A B já é um presente. Conta para mim como que foi gestar esse momento, depois a gente vai para o empreendedorismo. Nossa, eu fui. Ser mãe é um privilégio. Toda mulher sonha isso. E eu tive o privilégio maior, porque eu, com 18 anos, eu recebi um diagnóstico que eu não seria mãe. Com 18 anos de idade, o médico chamou a minha mãe e falou que eu não seria mãe, em hipótese alguma. Só que, naquele momento, quando eu recebi aquela notícia, eu não fiquei tão assim, porque eu era um pouco jovem, né? Estava em uma recuperação de cirurgia, então aquilo não me... Mas quando eu casei, a ASE pesou. Aí veio aquele peso que eu queria construir uma família, já era casada e tal, e recebi aquele diagnóstico que eu não seria mãe. Só que, do outro lado, eu conheci meu psicólogo, todas as coisas, e é realizador de surpresas agradáveis. E eu comecei a pedir para ele que realizasse aquele sonho de eu ter um filho ou uma filha outra. E quando foi um dia, eu passando mal, eu fui no médico, no outro dia eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, a Beatriz, na realidade, ela é um milagre de Deus na minha vida. Assim, a gestação para mim, o privilégio de ser mãe foi muito importante. Tem uma história de um milagre também, né? Que eu não poderia ser mãe. Mas a Beatriz é um milagre de Deus, é um presente de Deus. E eu sempre falo para ela que realmente ela nasceu um milagre, porque ela tem dons, ela tem privilégios que eu vejo que realmente não há. Beatriz, como que você se sente ouvindo da sua mãe essa história? Como que isso reverbera no seu coração? Assim, eu acho que é uma coisa
que eu posso compartilhar com as pessoas, porque assim, eu acredito muito também em milagres, em fé. Então, saber que eu fui gerada nesse ponto, eu me sinto uma queridinha de Deus. Ai, que lindo! Eu sempre falo para as pessoas assim, eu não tenho culpa se eu sou uma diva pop. Então eu me sinto assim, e eu, de fato, eu coloco para jogo aquilo que Deus me deu, eu não fico escondendo, eu não fico, ai, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não. Tudo aquilo que Deus colocou em mim, que eu sei que são coisas que não são frutos meus, mas são frutos que foram gerados em mim, eu faço mesmo, eu visto a camisa, eu vou para cima. Uma porque eu sou jovem, eu tenho minha energia para gastar, né? Então eu falo que a gente tem que trabalhar agora que a gente é jovem, porque depois dos 50 eu não quero mais ficar trabalhando muito, não. Então eu quero desfrutar. Então, assim, eu falo que agora, nessa juventude, nessa vida que não é minha, porque foi Deus que me deu, então essa vida que não é minha, eu quero gastar ela de uma forma frutífera, eu quero gastar ela de uma forma boa, tanto na questão igreja, na questão sociedade, na questão pessoas, eu quero gastar ela de uma forma boa. Então, quando eu escuto algo assim, eu vejo que tem um porquê de eu fazer isso, sabe? Tem um fundamento maior de tudo. E você sabe que é muito interessante quando a gente fala do empreendedor, né? O nosso canal, ele traz também essa questão. Quando a Beatriz fala os dons, né, as habilidades, eu acho que isso é muito interessante porque tudo está dentro de nós, né? E a gente só vai aprimorando com o passar do tempo. Então é muito bacana você trazer isso mais um pouquinho mais à frente, a gente vai falar um pouco mais de planejamento, estratégia, mas só para pegar esse gancho, o quanto que a questão do se conhecer e entender o que a gente tem dentro da gente para colocar essas habilidades em questão, né? E você reconhecer isso, entender para aquilo que você pode servir é maravilhoso. Parabéns, viu? Parabéns, viu, Marli? Pode dar continuidade aí, então, na história. Aí veio o milagre. Aí veio o milagre. Quando ela nasceu, eu já tinha um comércio, né? Faz 25 anos que eu tenho uma loja, uma açaí. E a gente, na realidade, eu com meu esposo também temos uma história muito linda de começo, de empreender, né? E daí a gente começou a vidraçaria, e a Beatriz nasceu, e eu sempre trabalhei com ele. Na realidade, assim, eu sempre trabalhei, né? E a minha família, a família da minha mãe, são todos empreendedores. Olha só. Uns têm restaurante, ele tinha, na época, os outros falavam que é armazém, né? Vendia de tudo, pano, essas coisas. Então, a família da minha mãe é família de comerciantes, de empreendedores. E eu sempre gostei. Quando eu era jovenzinho, eu era sacoleira. Eu sempre fui sacoleira, sempre trabalhei assim. Eu vendia lingerie de porta em porta, quando eu era mais jovem, né? Sempre fui de família simples. Então, eu sempre empreendi. Aí, com o Saulo, e a gente empreendeu também, faz 25 anos que a gente tem essa empresa, e a Beatriz nasceu no meio de tudo isso, de empreendedorismo, de viagem, de correria, de loja, né? Porque não é fácil, né, Marlene? Não é fácil. Empreender tem seus desafios. Muitos. No começo, muitos desafios mesmo, é muito choro, muitas lágrimas, mas assim, a gente tem que ser muito resiliente para chegar até o fim, porque não é fácil. Até hoje, com 25 anos de empresa que a gente tem os seus pontos fracos, né? Não tem como, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, assim vai, né? Mas a Beatriz nasceu nesse meio, entendendo tudo, né, o contexto, e a gente foi só que, assim, eu sempre trabalhei com ele, ajudei ele desde o começo, a gente entendeu junto, a gente cresceu junto. Na realidade, tudo que a gente tem hoje, a gente construiu junto, tanto eu quanto ele. Eu não entendia nada de vidraçaria, tive que aprender ao longo do tempo. E assim, foi muito difícil, né? Porque era totalmente fora da minha realidade. Eu tive que aprender, eu não gostava de matemática. Eu tinha que fazer matemática o dia inteiro, cálculos, medidas. E ele foi ensinando e eu fui aprendendo. E aí eu fiquei só com a parte burocrática, né? Cuidando de documentação, essas coisas. Mas dentro de mim,
ardia alguma coisa sobre moda. Marli, antes de chegar aí, Vamos dar mais moda. Vamos explorar mais uma coisa. Você começou como saconeira, você já deixou claro, ainda solteira e tal. E como esse conhecimento, que parecia ser pequeno, as experiências que você teve enquanto saconeira contribuíram para o tempo da vidraçaria? Na realidade, assim, eu era sacoleira e assim, vendia de porta em porta e era o mínimo, né? Assim, eu não tinha tanta experiência assim, em questão de empreender. O Saulo tinha um pouco mais, mas assim, a gente, hoje em dia a internet dá muitos recursos pra gente, né? E na realidade, Idalina, assim, a gente vai aprendendo na raça, né? Quando eu e o Saulo a gente começou, a gente foi aprendendo na raça. Foi aprendendo ali, juntamente no dia a dia, né? No dia a dia. Sabe, no dia a dia, não tem como. Porque a gente não tinha assim, uma experiência, uma formação. Mas ele já era, porque o Saulo é formado em contabilidade, né? Então ele tinha um pouco mais. Mas assim, eu fui adquirindo com o tempo. Eu fiz curso de empreendedorismo, eu ouço muito vídeo, ouço muito podcast. E fui aprendendo com isso, assim, né? Mas assim, dizer que a minha quando na época de sacoleira, que eu trabalhava assim, trouxe alguma informação para mim, não. É que isso já estava dentro de mim, de gostar, de atender o público. Eu amo, sabe, lidar com as pessoas. Então isso já estava dentro de mim e eu fui só aprimorando. Legal. E Marli, quando você fala, né, da Beatriz, um presente, e como a gente está aqui simbolizando a questão da maternidade, um programa especial também voltado para isso, como que você se viu neste momento da chegada da Beatriz? Como que você conseguiu organizar o seu tempo? Quando a gente fala em empreender sendo mãe, o desafio ele triplica. Como que você se viu neste cenário? Sendo mãe, empreender, como que foi essa experiência para você neste período, quando Beatriz chega? Então, assim, como eu queria muito ela, eu dediquei meu tempo para isso, para aproveitar bastante, né? E nos primeiros meses eu quase morri, né? Passei muito mal, então praticamente eu tive que parar a minha vida profissional. E como eu tinha redes de apoio, que é a minha esposa e a minha mãe, então isso me ajudou bastante. A diferença, né? O Saulo, na realidade, ele tomou todas as responsabilidades e eu tive que parar aqui no tempo, porque eu passei muito mal. E aí eu voltei a trabalhar, ela tinha 1 ano de idade, quando eu conseguia voltar. Mas assim, eu na realidade, como eu queria muito, e era muito desejada, e eu vi que era um milagre de Deus na minha vida, eu realmente me dediquei nisso, sabe? Eu, assim, eu não fiquei presa no empreendedorismo, na minha empresa, não, eu dediquei a minha maternidade, eu dediquei a minha gravidez, eu cuidei de mim, eu cuidei dela. Eu aproveitei todos os momentos que eu podia aproveitar. Quando ela completou 1 ano, eu vi que eu poderia voltar a trabalhar e eu voltei a trabalhar. Até porque eu tinha um pouco de facilidade, porque era meu esposo, né? Então ele tomava conta, então eu tinha esse privilégio também. Então, mas assim, para mim foi um pouco mais fácil, porque na realidade eu trabalhei a minha mente para isso e dediquei somente a ela, assim, eu cuidei, dei banho, fiz o que eu podia, aproveitei o máximo. Integral, né? Mãe integral. Exatamente. Eu acho que é um ponto importante, porque muitas das vezes a gente vê hoje muitas mulheres empreendem, né? E muitas não vivem esse cenário, como você falou, foi um privilégio. Mas quando a gente olha para o nosso recorte, pensando em Brasil, mulheres, a gente vê que a realidade é diferente, né? Quando a gente empreende, até mesmo pensando em pessoas que têm o CLT também, né? Então são dificuldades, e eu acho que pra gente, que a mulher, eu também sou mãe, pega muito a questão, que eu sempre falo, a culpa também, né? Do voltar a trabalhar, vou deixar o bebê em casa, então você trabalhou a sua mente para isso. Mas tem pessoas que não se preparam e entram nessa dualidade de seguir carreira, o que eu faço agora, tem a questão da transição também, que muitas vezes muitas se vê nesse papel de sair para poder realmente empreender quando se torna mãe. Na realidade, assim, eu sempre fui uma mãe muito coruja, sabe? Muito presente. Portanto, aonde eu ia, eu levava ela. Ela foi criada, assim, por mais que ela seja única, ela foi criada, assim, eu ia viajar, eu levava, eu saía
às vezes o Saulo ia sair pra fazer, a gente ia junto, então a malinha dela já ficava Pronta. com todos os pertences. Ó. Ela é acostumada, não tem rosto com nada, porque ela foi acostumada. Bom. Então eu sempre fui uma mãe muito coruja, até hoje eu sou, né? Uhum. Então assim, eu aproveitei e aproveito, você entendeu, até hoje, porque eu vejo que, e eu queria, na realidade, assim, o meu desejo era ser mãe novamente. Eu queria ter outro filho. Sim. Mas eu entendi que não poderia, e eu tive que trabalhar isso também, o meu emocional. Sim, eu tive que aceitar. conversar muito com Deus, e Deus um dia falar comigo diretamente, porque eu queria de novo, eu queria outro filho, eu tinha intenção de ter, na realidade eu queria até uns 2, 3. Mas assim, hoje eu entendo que não era vontade de Deus, e um dia Deus falou para mim que era um milagre só que ele tinha feito para provar que era um milagre. Uau! Você entendeu? Então, assim, então eu me dediquei muito, eu renunciei muitas coisas para aproveitar esse momento. E aproveitei mesmo, sabe? Cuidei. Assim, quando eu tive que voltar a trabalhar foi muito difícil, né? Você falou que foi muito difícil, mas eu trabalhei, quando eu levei ela para a escola, a primeira vez eu chorei horrores, né? Porque eu sou muito apegada, eu sou muito amorosa. Então, assim, foi muito difícil deixar ela na escola. Ai, nossa, o primeiro dia foi horroroso. Eu tava perdendo ela, sabe? Essa sensação mesmo. Mas assim, é coisas da vida, e a gente, né? Eu entendo que a vida é assim mesmo, que a gente tem que seguir, não pode amarrar. Nisso, e para você ver como que foi crescer no meio do empreendedorismo, ver essa correria do seu pai, da sua Eu mãe? adorava. É. Eu sempre gostei. Porque eu gostava, assim, que minha mãe mandava, assim, na escola, mensagem. Aí a professora ia lá na sala e falava assim pra mim, Beatriz, seus pais vieram te buscar. E eu assim, vieram me buscar. Aí eu já sabia que a gente já tava indo pra algum canto, entendeu? Olha, já associava, né? Se vem buscar, tem alguma coisa boa. Exato. Então eu sempre gostei de conhecer novos lugares. Eu nunca fui de ficar muito na vidraçaria, assim, eu ficava pouco tempo, mas tudo que eu aprendi, tipo assim, ir no banco, eu sempre aprendi desde pequenininha, sempre soube depositar dinheiro, sacar dinheiro, porque meus pais me ensinaram pequena, sabe? Eu já sabia fazer essas coisas, pagar, conversar com os outros, assinar as coisas. Eu sempre soube, desde atender telefone, eu sempre aprendi tudo isso, porque eu fiquei lá no meio do empreendedorismo, no meio da minha mãe e do meu pai, então eles acabaram passando tudo isso para mim. Então me comunicar, chegar, resolver, falar, nunca foi um problema para mim, porque eu acredito que isso foi muito embutido dentro de mim desde criança, sabe? Então, para mim foi ótimo, porque hoje, agora, chegando nesse meio adulto, né, que eu não tenho enrosco com nada. Nada. Tudo a gente liga, Desenvolta, resolve, né? vai, resolve. Vende tudo. Quando a gente ia no shopping, e aí ela era pequena, e ela queria comer, ela só comia aqueles franguitos, do box. E ela só comia. Aí o Saulo dava o cartão na mão dela, era pequenininha. Tinha 7. 7? O Saulo falava, não, vai. Não, você vai lá, você vai fazer o seu pedido e você vai dar. E ela, Isso é a pior coisa que ele fez na vida. assim, ela entra e sai em qualquer lugar. Mas ela foi criada assim, entendeu? Dá o cartão, vai lá e você compra. Eu acho que foi a pior coisa que ele fez na vida dele, porque agora tudo eu peço cartão. Te dá o cartão. Nossa, eu vou rever isso, porque com a minha filha eu faço isso. Ela tem 7 anos, aí eu falo, tá aqui, vai lá, que eu também incentivo muito isso, né? Se vira, né? Vê como é que você vai ajustar na situação. Ela fala, mãe, deixa eu pagar. Vai, eu fico só de longe olhando, e é bonitinho. Débito ou crédito? Mas acho que eu vou rever, viu? Olhando a Beatriz já nessa fase, eu vou rever. Gente, e daí os anos se passaram. Há quanto tempo tem a Bechus agora? 5 anos. Faz 5 anos que a gente nasceu, né? Foi dia 3 de dezembro de 2021 que a gente abriu no online. E aí, dia 6 de maio de 2023, a gente inaugurou a loja física. Então, a gente ficou em 1 ano e 4 meses, mais ou menos, no online.
Depois a gente inaugurou a loja física. Então, no Mas total, vamos lá 5 então, anos. né? Bexus. Aí conhecemos a Marli. Sim. Bexu já é algo do coração, né? Da Marli. As duas são antenadas em moda. Então, agora a gente vai falar de parceria, mãe, filha, sociedade. Vamos, né, já adentrar nesse contexto para contar essa história aí. Como é que nasceu a Bexus? Na realidade, eu comecei a falar aquela hora, sempre eu tive vontade de abrir alguma coisa de moda, tá? Seja roupa, calçado, eu sempre tive isso dentro de mim. E eu sempre gostei de me arrumar, eu sempre fui assim. Mesmo quando eu era mais jovem, tinha muitas trocas, eu sempre fui focada nisso. E aí, eu ia, na realidade, abrir roupa. Eu já estava com tudo certo para abrir uma loja de roupa. Só que eu já tinha entrado em contato com o pessoal, com as fábricas, tudo. Só que aí entrou a greve dos caminhoneiros. E aí eu fiquei com medo de fazer pedido e demorar, e eu ficar com o dinheiro investido, parado, e eu não conseguir movimentar. Aí eu estacionei. Eu parei, falei, não, vou esperar, vou aguardar, vou ver o que vai acontecer. E nisso, eu fiquei muito doente. Eu tive que passar por uma cirurgia muito grande, eu tive que parar toda a minha vida também. E aí, parei, deixei em stand-by. Falei, a hora que for para ser, Deus vai me dar providência, Deus vai me direcionar e vai acontecer. E um dia, eu na minha casa, eu comendo pizza com um casal de amigos, ela falou assim, por que você não abre uma loja de calçado? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu tinha pensado em alguma coisa relacionada em moda, mas não calçado. Eu queria mais voltado para roupa. Não sei, será? Será, né? Fica aquela coisinha, né? E aí, conversando com um fornecedor do meu esposo, que a esposa dele vendia calçados. E ele falou pra mim, sabe quando a gente começou? Porque eu não sabia como começar nessa área. Sim. E ele falou assim, todo mundo que começa em Jaú. Em Jaú. Em Jaú. Vai lá que tem o show, território do calçado. Olha. E aí, eu falei, é lá que eu vou começar. Aí nisso, a gente pegou o investimento e fomos. E ela, na realidade, não queria fazer faculdade. Ela começava a fazer psicologia, fazer não sei o quê, e não queria fazer nada. E aí nisso, ela pendeu pro meu lado. Na verdade, o sonho nasceu, sempre nasceu em mim. Que quando eu abri a loja em 3 de dezembro, né, de 2021, eu mesma abri lá, entrei no site, eu mesma abri lá a loja de calçado, meu CNPJ, abri o salto lá, abri, deixei lá, de calçado, Sim. tudo certinho, e deixei lá acontecer, porque na hora que for vai ser. E aí a gente foi para Jaú, ela também falou, não quero fazer faculdade, eu quero empreender junto com você e tal. Eu falei, então vamos embora. Aí a gente foi para Jaú, fizemos a primeira. E aí, como é que foi? Aí foi punk aqui. A gente foi, saímos daqui de madrugada, chegamos lá, não tínhamos conhecimento de nada, né? E fomos garimpar lá o dia inteiro. A gente dormiu lá. Dormimos lá, fizemos a compra, no outro dia voltamos com o carro barrotado, ela espremida no vidro assim. E voltamos, aí começamos, sim. Aí ela montou o Instagram, porque essa parte, né, eles são mais Do digital. Instagram, aí começamos. Mas nisso ela estudava, então eu tinha um pouco de dificuldade, e eu trabalhava na prestaria também. Mas a gente colocava nas sacolas e ia oferecendo. Também. Oferecendo, vamos deixar a sacola na casa de uma. E aí, só o que acontece? O online para calçado, sem você ter uma base física, é muito difícil. Porque a gente queria trazer novas marcas. E aí foi onde a gente foi entendendo. E o meu esposo, ele é muito apoiador. Ah, que legal. Muito. Ele apoiou a gente assim. Faz diferença, né? Na verdade, o investimento veio todo da prestaria, né? Veio todo dele. Ele que colocou o cash, né? Então aí a gente começou e foi indo. E aí a gente viu a necessidade de abrir o ponto físico. Ah, tá. Vocês começaram no online e agora estão com espaço físico. Exatamente. A gente teve essa necessidade de ter o ponto físico porque a gente viu que precisava trazer outras marcas e as outras marcas, eles queriam um ponto físico. Eles, na verdade, só
Permitiam se tivesse um ponto físico. Se não tivesse, eles não permitiam que a gente trabalhasse com a marca, entendeu? E foi quanto tempo depois que vocês começaram no online que passou pro físico? 1 ano e 4 meses. Então o crescimento foi dentro desse tempo. Porque na realidade, quando a gente abriu, eu estava no 2º ano do ensino médio. Aí, esse 1 ano, foi o meu 3º ano do ensino médio. Entendeu? Então, eu ficava na escola de manhã e só à tarde, às vezes, eu conseguia dar uma atenção, assim, e às vezes nem isso, porque eu tinha prova, tinha trabalho para entregar. Apesar que no 3º ano do ensino médio eu não fiz quase nada naquela escola. Só tava com a cabeça na hora. Entendeu? Eu não fazia quase nada. E olha, nunca fiquei de recuperação nem nota vermelha. Olha só, gente. E assim, então a gente tinha um pouco de dificuldade por conta do tempo mesmo, entendeu? O tempo era muito escasso, muito enxugado, porque ela estava na vidraçaria, eu estava na escola, quem cuidava do Instagram era eu, então tinha dia que eu não conseguia fazer as coisas, sabe? Tipo, postar, gravar story, porque eu precisava fazer algumas coisas da escola ainda, né? Mas eu já estava totalmente focada. E eu não queria fazer Enem, nem se me pagasse R$1 milhão eu não ia fazer o Enem. Faculdade não era opção. Não era opção para mim na época. Então eu falei assim, é isso mesmo, vamos lá, sentei, fiz o nome, entrei no Canva, criei o logo eu mesma. Olha só. E deixei tudo assim. Agora já tá outras coisas porque o Rodrigo entrou na parada, né? Mas no começo interessante, na realidade, eu queria que a Beatriz fosse médica. Você queria? O meu sonho. Deus me livre. Mas só que eu queria que, na verdade, eu queria que a Beatriz ela se envolvesse, se formasse em uma coisa de estética, da área da medicina. Só que, assim, como vai ter vários pais e mães nos ouvindo, é importante você deixar o seu filho escolher o que ele quer fazer. Porque senão isso vai trazer uma frustração. Muito grande. E eu queria isso para ela, mas ela não queria isso. E hoje eu vejo que o empenho dela na loja, o desenvolvimento, eu vejo que isso traz prazer. Então, quando ela levanta cedo para fazer o que ela vai fazer, ela sente prazer. Ela não sente uma pressão, ela não sente que vai fazer aquilo por obrigação. Então, eu acho isso muito importante. E eu fui super compreensível. Era o que eu queria, não era o que ela queria. E não é o que a gente quer para os filhos. Infelizmente, não é. A gente precisa dar uma boa formação, a gente precisa mostrar o caminho, a gente precisa ensinar. Mas a decisão de profissionalismo, a decisão que eles vão ser, é eles que vão decidir. E não era, eu queria que ela fosse médica, mas ela queria empreender. E eu nunca imaginaria, nunca passou pela minha cabeça que ela viria pro meu lado. Olha que interessante, eu nunca imaginei isso. Mas ela veio pro meu lado, eu super aceitei a decisão dela. Não quer ser médica, não vamos, então faço o que você. Eu não quero. E tá dando super certo. Eu vejo pelas redes sociais, né? A B respira as duas, né? Você respira ela. A B respira moda. Então ela vai lá, ela posta muito. Todos os dias ela fala do look dela, a marca fala dela. E isso traz visibilidade para vocês. As redes sociais têm contribuído também para as vendas? Como estão as vendas online já que vocês começaram? Na realidade, eu acho que uns 70% da nossa venda é feito no online, porque quando a gente tem um perfil bem posicionado, com que você coloca de fato aquilo que você quer vender para as pessoas, a pessoa já chega na loja com a cabeça formada. Sim. Entendeu? A pessoa ela chega na loja, ela fala assim, eu quero ver aquilo que você postou. Entendeu? Assim, Né, Daliana? Então, assim... Eu quero conhecer essa loja. Eu falei pra Idalena. Eu falei, quero ir lá em Cachoeira. Vamos lá! Então, assim, a pessoa, ela chega lá, ela tipo assim, você postou esse sapato aqui, eu queria experimentar ele. Ela chega, ela já sabe, ela pode encontrar algo novo ali, porque nem sempre a pessoa consegue ver tudo, ela sempre encontra algo novo, mas ela já chega ali com a mentalidade dela formada. Porque eu já fiz a mentalidade dela. Já deixou aquele gostinho, né? Entendeu? Eu já coloquei ele na cabeça dela. Então, assim, quando a pessoa ela entra lá na loja, ela fala assim, eu quero experimentar esse, já veio da rede social. Então, assim, talvez se eu não tivesse postado, a pessoa não teria visto, ela não iria na loja. Porque tem gente que para o carro só para entrar e comprar aquele produto, entendeu? Já vai
focada mesmo. Mas, Beatriz, você falou um ponto muito importante que nós até já trouxemos aqui no nosso canal, que é sobre essa questão da formação, né? Eu acho muito importante a gente poder falar sobre isso também, porque a Beatriz não sentiu a necessidade de fazer uma formação universitária. E quando a gente olha para um escopo de padrão, a gente entende isso. Mas só que ela buscou conhecimento de uma outra forma. Tá, eu não vou para a faculdade, mas para fazer aquilo que eu quero, eu preciso criar habilidades e conhecimento. Então não quer dizer que ela não estudou nada, né? Ela foi atrás. Eu acho que o conhecimento ele é importante e faz com que vocês estejam no lugar que vocês estão hoje. Então é importante poder frisar também sobre isso, né? O quanto que você foi adquirindo conhecimento para poder atuar da forma que você atua hoje na loja. Então, na realidade, hoje em dia, a pessoa falar para mim que ela não sabe, eu não aceito. Sim. Porque a internet, ela tá aí com tudo e todas as coisas. Gente, não existe nada que você não aprenda com a internet hoje, nem que você tem que pagar, mas a internet, ela tá aí para te dar. Então, assim, eu fiz um curso de moda e varejo, onde eu aprendi o começo da moda, roupa, enfim. Mas o que eu mais aprendi foi ouvindo as fashionistas, foi ouvindo outras pessoas, foi ouvindo trocando, as pessoas, né? Conexões. Seguindo pessoas, ouvindo coisas no YouTube, porque eu gosto muito de assistir. Gente, não tem um desfile de alta costura que eu perco, eu assisto todos, sem exceção. Legal. Então, eu gosto muito de assistir, eu gosto muito de consumir. Então, quando a gente tem esse entendimento, de fato, como você falou, eu não quis fazer faculdade de moda, eu não sei desenhar um croquis, eu não sei costurar, eu não sei fazer nada dessas coisas, mas de moda, da teoria, do que é, do que deixa de ser, eu entendo. E por estar no chão de loja, o chão de loja ele é a maior escola de moda que alguém tem. Porque você tem que mexer com tendência a todo tempo, você tem que você tem que entender todos os produtos que você vende. Eu sempre falo assim que a pessoa, ela vende aquilo que ela conhece. Porque se eu não conheço meu produto, não tem como eu vender ele. Para eu conhecer, eu preciso estudá-lo de alguma forma. A autoridade, né? O que mais se fala na posicionamento. Exatamente. Então, assim, eu fui buscar isso de todas as formas possíveis, YouTube, Instagram, TikTok. Existem várias pessoas que dão informações concretas, porque tem gente que dá informação errada também, né? Com certeza, quando a gente fala de redes sociais, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Mas assim, tem um monte que dá informações boas, corretas. Como o nosso podcast, O Segredo do Começo. Que dá informações ótimas. Então, compartilhe. Já faz aí o merchan. Já vamos fazer o merchan. Então, assim, eu acho isso muito importante, porque quando eu comecei, às vezes eu assisto os meus primeiros provadores que eu fazia lá na minha casa, eu não tinha conhecimento de nada, coitada de mim. Eu não sabia diferenciar o que era, eu não sabia nem hoje falar. Hoje em dia eu vou apresentar para a gente e falar assim, isso daqui é o cabedal, isso daqui é não sei o quê, papá. A gente sabe discriminar o produto. Agora lá no começo, coitada de mim, eu não sabia nada, mas... Exato. Mas a gente vai desenvolvendo, a gente vai sabendo falar, entendeu? A gente vai sabendo ler etiqueta, que é muito importante. A gente vai sabendo ver ali o que está escrito nas entrelinhas ali do produto para a gente explicar. Então, o conhecimento ele é muito importante, porque ninguém pode roubar o conhecimento de você. Né? Então, e é aquilo, né? Bom a gente se torna, né? Como traz o nosso nome aqui, O Segredo do Começo, é realmente entender essa jornada, que ninguém vai nascer pronto. Lógico que a gente vai ter nas nossas habilidades, que é aquilo que a gente reconhece, mas a gente vai criando, né? Treinando, colocando em prática, vivendo no dia a dia, até a gente se tornar bom e querendo sempre mais, né? Eu acho que a gente entender também onde a gente quer chegar e traçando esse caminho faz parte, né, de todo esse desenvolver. Na verdade, ele é um desafio. Sim. Todos os dias. Diário. A pessoa que ela tem alguma coisa no comércio, seja de qualquer área, é um desafio todos os dias. Todos os dias você tem que matar não só um leão, mas uns 30, 40. Então é muito desafiador. E assim, eu falo que a Beatriz, ela teve um privilégio, porque ela tem tanto eu quanto o pai dela como apoio. O Saulo, ele se dedica, assim, ele vai nas feiras de calçado com a gente. São 11 horas numa feira de calçado, entendendo todo, nem a Beatriz falou de conhecimento, e as marcas nos ajudam também a trazer isso para a gente. Porque na feira de calçados, quando você entra naquela feira, são 11 horas que a gente faz de feira. Sim.
Então, ali você conhece toda a tendência, todo o projeto do calçado, você conhece tudo isso. E o Saulo normalmente conhece. Que legal. Ele conversa, ele fala. Ele ajuda a escolher Ele ajuda tem calçado, ele sabe pela escolha dele. Que bacana. A gente realmente é uma família, um conjunto. Então, assim fica um pouco mais fácil. Sim. Mas empreender é muito difícil. Não é fácil, são desafios diários. Tem dia que chora, tem dia que ri, tem dia que chora de novo, tem dia que ri. Meu noivo. Mas os desafios eles vão sendo vencidos, principalmente quando a gente tem Deus na vida da gente. Quando Deus está no centro de tudo, fica tudo mais fácil. O meu noivo, ele sempre fala assim, que quando você empreende, você acorda desempregado todo dia. Nossa, sorte. E é verdade, porque você não sabe se você vai vender, você não sabe se você vai fazer certinho aquilo que você tem que fazer, então, de fato, você acorda desempregado todo dia. Muitas vezes faz calçados, porque a gente faz toda a coleção, esse calçado que a gente acha que vai vender tudo. E não vai. E o que a gente achou que não ia vender, a gente vende. Você entendeu? Então, por isso que existem os desafios. Porque você coloca o mercadoria na sua loja e depois você vende. Tem um investimento pré, né? Antes, para depois você ganhar os recursos. Então, isso é muito difícil. A gente está falando de família, você tocou no assunto família. Vocês duas são bem amigas, assim, é bem visível que são bem parceiras. E como é trabalhar o dia inteiro juntas e depois chegar em casa, continuar convivendo? Como que ficou o relacionamento depois do empreendedorismo? Dessa sociedade aí? Assim, eu e a minha mãe, a gente sempre fomos amigas em todas as áreas, a gente sempre teve um bom diálogo, graças a Deus. Eu sempre falo que uma das melhores coisas da vida é você ter um diálogo com a sua mãe, né? Porque tudo você vai... Assim, a gente briga um pouquinho. Porque é o mesmo... Então são flores. Porque a gente é o mesmo gênio, sabe? Assim, e eu sou teimosa, e se eu cismar na minha cabeça, não adianta que eu vou ter que fazer, entendeu? Então a gente briga um pouquinho, assim, a semana tem 7 dias, uns 9 dias. Então, assim, mas a gente é tipo assim, discutiu ali, isso aqui, mas 5 minutos já tá de boa de novo, já tá tudo certo, e aí já faz outras coisas, já resolve, entendeu? É uma coisa louca, você empreender com a sua mãe. Às vezes é tempo de brigar. Porque, assim, eu fico mais com a parte burocrática, né? Financeira. A parte financeira, a parte de boleto, com essas partes, entendeu? E ela fica mais com a parte do Instagram. Sim. E eu tô aparecendo um pouco mais no Instagram agora, que eu tenho mais dificuldade. Isso que eu ia conversar com você. Eu tenho, assim, no começo foi muito difícil pra mim, porque na verdade eu queria ficar só escondidinha, né? Eu não queria. Mas assim, com o tempo, várias reuniões com o meu gênio, que é o marketing, né? E a gente conversou e a gente viu a necessidade de eu estar aparecendo para atingir as outras mulheres também, né? Você entendeu? Porque talvez a mulher de 40 a mais, ela não usa o calçado que eu uso. Mas talvez eu usando, ela vê, nossa, dá certo uma mulher de 40 a mais, entendeu? Então, identifica, né? E aí eu comecei a aparecer e sabe que deu certo? Quando eu faço um provador, né? Eu sei que E aí os primeiros provadores, eu fiquei brava, porque eu postava, dava certo, Tipo, meu Deus, eu vou ter que continuar, eu não posso ficar escondida. Mas assim, agora eu estou tomando gosto, sabe? Legal. E às vezes, quando você vê que o negócio está dando certo, aí você quer fazer. Está dando certo, então você fica mais motivada a fazer. Sim. Mas pra mim foi muito difícil, porque eu não sou dessa época. Então, isso que eu ia te perguntar, porque o digital, hoje em dia, eu falo, não tem como a gente negligenciar o digital. E aí, você que veio de uma experiência, Beatriz chega com uma outra tendência, né? Eu falo, é o se abrir para o novo, porque se a gente não se abre, não tem como permanecer no mercado, porque o online, né, ele está presente e a questão da visibilidade ela é importante também. Então, entender e aceitar é complicado, né? Porque na realidade a gente nunca fez isso, né? Não é dessa época. Não. Tá fazendo agora. Fazendo agora. Eles nasceram fazendo. Exatamente, ela pega, faz um monte de coisa e eu fico lá. E eu falo ainda, porque assim, eu
e ter celular acho que com 11, 12 anos. Uhum. Essa foi quando lançou o Samsung Pocket e eu tive o meu Samsung Pocket. Só que eu vejo, assim, às vezes minhas primas, 5 anos, a criança já sabe fazer, já sabe editar vídeo, sabe? Assim, Olha só. coisa que eu não sei fazer, coisa que eu não sei fazer, ela Já tá com fazendo. 11 anos já sabe fazer. Então, assim, é muito louco a gente ver nessa perspectiva. A velocidade, né? Exato, vai muito rápido, muito rápido. E se você não se integrar, você fica para trás. E a gente vê que muitas lojas hoje reclamam, é que não tá vendendo. Gente, mas a pessoa ela não vai pra rua. Sim. Ela não sai pra rua, pra que ela vai sair? Pra quê? Não tem necessidade da pessoa sair. Se ela quiser fazer compra, ela faz na casa dela. Se ela quiser comprar uma roupa, ela compra na casa dela. Se ela quiser produto de limpeza, ela compra na casa dela. Então, assim, o meu noivo mesmo, ele é uma pessoa 100% digital. Ele não sai para comprar nada. Olha só. Tudo chega lá na loja. Entrega no Mercado Livre. Então, falando nisso, ele trabalha com o digital, né? E a empresa dele colabora com a sua também. Graças a Deus. Vamos entender, deu esse ganho também? Como Sim, foi? porque na realidade, quando a gente começou, eu sabia o básico do Instagram. Eu não sabia o que ele sabe. Eu sabia o básico, eu sabia, tipo, entrar, fazer um story, postar foto, editar um videozinho assim. E isso que eu sabia fazer. Quando ele entrou na minha vida e ele veio falando outras coisas pra mim, o bastidor do Instagram, eu falei assim, nossa, o buraco é bem mais fundo. Ele é da área do marketing. Ele faz gestão de tráfego, social media, ele monta estratégia, essas coisas todas. Então, assim, Rossetti Eds, pode seguir aí no Instagram. Eu tô querendo casar. Alô, Rossetti, responde meu WhatsApp. Então, assim, a gente começou e ele começou a mostrar para mim que existia o anúncio, existia essa estratégia que eu não sabia. Só que agora eu já tô antenada também, tem coisa que eu nem preciso mais dele. Já aprendi, deixa eu me virar aqui, né? Só que assim, quando a gente começou, um tempo depois que a gente abriu a loja online, acho que foi no ano de 2024, a loja física, desculpa, foi no ano de 2024, a gente recebeu uma série de denúncias. De denúncias maldosas mesmo, falando que eu usava a imagem de outra pessoa para vender produto. E nisso, o Instagram, ele caiu. Não, ele me congelou. Eu não ganhava seguidor, eu só perdia, meu store não chegava nas outras pessoas. Denúncia no online, que as pessoas denunciavam a página de vocês. Isso. Caramba! Então assim, eu só não perdi a minha página porque ele tinha o controle. Ele ficou ali dias e dias mandando ticket de solução pro Instagram. Olha. E mandava e relatava um problema. E ele ficou ali em cima. Então eu só não perdi a minha página, graças a Deus, por conta dele. Então, assim, a gente tem 5 anos, mas nesse ano de 2024 a gente perdeu muito tempo. Porque a gente ficou resolvendo essa questão. Porque a gente ficou do Dia das Mães até o Natal com o Instagram congelado. Datas comemorativas. A gente fez um planejamento de Dia das Mães, de Dia dos Namorados. E o Instagram não entregava. E o Instagram não fez nada pra gente. Nada. Tipo assim, ele congelou a gente ali. E a gente ficou esse tempo todo. Outras plataformas vocês utilizavam também ou não? Não, agora a gente só utiliza, a gente utilizava o Instagram e o Facebook, agora a gente utiliza o TikTok também, que eu também tô tendo um problema no TikTok, porque o TikTok tá, um perfil falso do TikTok tá usando a minha imagem para vender Melissa de R$10. Então, gente, é um outro lado que as pessoas não conhecem também, né, do online, que tem esses desafios porque mesmo. é muito fácil, por exemplo, assim, no TikTok tem vídeo meu que já tá com 100 mil visualizações, 90 mil visualizações que o próprio TikTok entregou. Mas ao mesmo tempo que isso é muito bom, traz muitas pessoas, traz as pessoas ruins também. Exatamente. É por isso que ele, graças a Deus, ele me ajuda muito nisso, porque tem coisa que eu não sei, essa parte burocrática por trás, que você tem que enviar um relatório, alguma coisa assim. Ele faz toda essa parte pra mim, entendeu? Então, o meu Instagram eu não perdi por conta dele. Os meus anúncios não, às vezes, porque às vezes anúncios são bloqueados. Não tiraram a minha página do Facebook por conta dele. Então, ele entrou agregando também. Mas não foi premeditado. Eu comecei a namorar ele, eu não sabia que ele fazia isso. Mas vocês sabem que a gente tá pegando um gancho aqui também.
Porque tem essa ideia de que o empreendedor ele tem que saber um pouco de tudo, fazer um pouco de tudo. Ele tem que conhecer, mas não que necessariamente ele vai saber fazer. Então, terceirizar, colocar um especialista que entende. Por exemplo, a Bea Marli não saberia que a conta que não está chegando, os anúncios. Eu não vou saber nada. Ele descobriu isso, então é importante. É claro que no começo ninguém consegue isso, né? Mas quando começar a andar com as próprias pernas, colocar cada especialista para fazer seu papel, o contador, a pessoa do digital, isso também é importante, né, gente? Porque no começo é todo mundo eu presa, né, que a gente fala. E aí vai ganhando corpo, você vai delegando, né? E lá, na realidade, assim, a Bichos hoje, a gente trabalha com planejamento de projetos. Então, tudo que a gente vai fazer, existe uma reunião por trás. Estratégia, né, Marli? Exatamente. E eu sempre, assim, gostei, eu sempre quis, assim, o principal é você fidelizar a cliente. E eu sempre tive essa visão. Sempre achei interessante você, tem comércio que não fideliza o cliente, mas a fidelização do cliente é muito importante. E eu sou muito focada nisso, muito focada mesmo. Então a gente faz reunião, aí surge a minha ideia, a ideia da Beatriz, a ideia do Rodrigo e a ideia do Saulo. Porque o Saulo, ele é um investidor nato, né? E o Saulo, ele é muito, a gente fala que ele é global, que ele consegue Ver ali de forma ampla, né? Exatamente. Então a gente, toda a estratégia da Bichos, todo o planejamento, as datas comemorativas, existe reuniões por trás, existe todo um planejamento, existe todo, porque assim, precisa, eu adoro uma reunião, gente. Eu amo. Eu fui. Gente, Eu adoro. Eu também adoro. depende da temática da reunião também. Sim, é lógico que eu gosto das reuniões para planejar, de organização, exatamente. Porque eu sou Milimetricamente. Organizar. Agora eu. Você entendeu? Mas, gente, isso é importante, sabe por quê? Quando a gente tem uma sociedade, eu falo que o sócio ele vem para complementar uma habilidade que eu não possuo. Então, a gente entendeu os papéis, eu fico com essa parte, o outro fica com essa, a gente consegue resolver melhor as coisas. Porque não adianta eu ter uma sociedade que o meu sócio não vai conseguir complementar aquilo que me falta, né? Então, como a gente consegue enxergar esse todo, entender o papel de cada um e como cada um contribui, é lógico que o negócio cresce. exatamente. Isso é muito importante, você entender o papel de cada um. Portanto, as nossas reuniões nunca deu discussões, nunca deu nada, assim, porque a gente vai pegando as ideias e montando tudo certinho, assim, Eu que a Beatriz mesmo, por mais que às vezes nós discordamos de algumas coisas e tal, ela me respeita como mãe e eu também entendo algumas coisas que ela faz que eu não faria. Então, é com ela, assim, porque eu não sei fazer essa parte de internet, de montar coisa. Eu faço o básico e mesmo assim fico lá, filha, como que faz isso? Então, eu faço o básico, mas assim, esse que você está falando, cada um, se todo mundo entendesse isso, a máquina funcionava perfeitamente. Mas o mal das pessoas é não entender o seu papel em cada função, em cada local. Assim. E, Marli, dentro desse contexto, o que você observa na Beatriz que você aprende? E, Beatriz, o que você observa na sua mãe que você aprende com ela? A Bea é muito parecida com o pai dela, sabe? Ela é muito resistente, eu vejo isso nela, sabe? O que eu aprendo com a Bea é que ela faz com amor, ela faz o que ela ama e ela faz com muita dedicação, eu vejo isso. Portanto, ela se arruma cedo, a gente vai trabalhar. Ela nunca reclamou, nunca murmurou de nada. Tem que trabalhar até tarde, porque eu gosto de fazer live, sabe? Eu amo uma live. E ela não gosta muito. Mas ela faz sempre. Não gosta? Não. Não parece. Porque ela faz com amor. Eu falo que eu sou uma diva pop. mas ela não gosta, mas eu vejo nela essa força. Eu aprendo com ela essa força de não desistir, sabe? De sempre estar ali firme e forte. Não desistir. E você, Beatriz? Eu vejo na minha mãe, né, essa parte da organização dela, né, muito anotadinho, muito regrado, sabe? Eu vejo que, às vezes, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Nada que você vai falar pra mim, eu falo assim, não vai dar certo, sabe?
Então, assim, eu sou essa pessoa sonhadora. Então, a minha mãe já é uma pessoa mais pé no chão. Então, às vezes, eu vejo, eu aprendo com ela esses momentos que a gente precisa ser mais pé no chão, sabe? Então, assim, eu aprendo isso com a minha mãe, que a gente tem que ser organizado, que a gente tem que ver a realidade, mas e a gente não pode deixar de sonhar também. Então, eu gosto muito dessa parte da minha mãe, sabe? E a força dela também, porque tudo que ela passou nessa vida, desde jovem, adulta, cirurgias e tudo mais, ela é muito forte, sabe? Ela é muito guerreira. Então eu vejo muito isso nela e eu trago isso pra mim. Ai, que bonito, gente! Que lindo! E deixa eu falar assim uma coisa para vocês em relação à loja, né? O momento que a loja está hoje. Qual previsão de futuro que vocês têm, projetos futuros em relação a essa sociedade? Ou se Beatriz ou Marli pensam coisas também que não estão ligadas à loja, mas que querem fazer outras coisas? O que vocês imaginam para o futuro da Bechus? E também projetos assim, diferentes que vocês têm em mente? Acho que assim, o Rodrigo, ele veio, ele ampliou um pouco a nossa visão, né? Que a gente era muito focado, assim, loja, 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 loja. Então, quando ele chegou, ele falou assim, ó, você, Beatriz, e você, Marli, precisam trabalhar vocês. A sua imagem na internet precisa estar posicionada. A gente ficou meio resistente no começo, eu depois, porque na realidade, gente, eu amo fazer as coisas pra loja, mas pra mim eu não gosto muito não, esse negócio de criar conteúdo pra mim. Eu não gosto de ser uma pessoa muito exposta, porque na loja eu não preciso me expor. Sim. Entendeu? Na loja eu falo do produto, eu falo do que eu preciso falar. Você não é o foco. Exato. Agora, quando eu preciso ser o foco, eu não gosto muito não. Mas a gente viu essa necessidade de se posicionar. Então a gente tem os nossos planos individuais pra mim e pra ela, que acabam se complementando, não tem jeito. Mas é de posicionamento, de criar autoridade individualmente, cada um falando para o seu público e falando sobre o seu tema, o seu assunto, né? Eu já me posicionei no meu perfil, então, tipo assim, eu estou falando sobre moda, sobre a ótica do reino. Então, tipo assim, eu estou falando sobre isso, como você é mulher cristã, você é empreendedora cristã, você deve se vestir, trazendo empreendedorismo, trazendo a verdade para mim, né, sobre a palavra, sobre o reino, e eu estou trazendo isso. E a minha mãe agora, ela vai começar a se posicionar, porque se ela não se posicionar, o Rodrigo, ela vai brigar com ela. Na realidade, assim, vamos falar da Bechus, né? O que acontece? Na realidade, a gente tem dois investimentos. Eu tenho a Traçaria, que já está andando há muitos anos, e temos a Bechus. A Bechus é um bebê. Sim. É um bebezinho, tá? Diante do cenário também, ela é um bebezinho. E, assim, mas eu tenho muitos sonhos e eu tenho muito projetos para a Bechus, de crescer mesmo. Da Bechus não ficar só em Cachoeira, da Bechus chegar em E outra o cidade. nosso posicionamento complementa dentro da Bechus. Porque quanto mais pessoas conhecem a gente, mais pessoas automaticamente vão conhecer a loja. A gente tem um site, então eu tenho um projeto, só que assim, quando eu vou olhar para o outro lado, pela Bíblia, né, a gente precisa entender, a gente precisa ver um dia de cada vez. O futuro está na mão de Deus. Porque quando a gente fica, eu sou uma pessoa ansiosa, então eu não fico pensando muito lá na frente. Eu vivo hoje. Porque se eu ficar, como que vai ser daqui 10 anos? Como que vai? Eu surto. Então, o que acontece? Eu vivo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E subindo o degrau, a gente não pode estacionar. O problema das pessoas é que elas querem estacionar e não estacionam. Eu vou subindo o degrau, tá difícil, mas eu vou subindo. Então, a Bechus, eu tenho esse projeto dela crescer. Sabendo onde vai chegar, mas vivendo um dia após o outro, né? Exatamente. E agora, assim, para o meu lado pessoal, como a Beatriz falou, a gente está desenvolvendo, e eu tenho um projeto na minha mente já, né, que é desenvolver para a área de mulheres, tá? E eu estou estudando para isso, estou me preparando para isso. E também, assim, eu quero, o meu lado pessoal, eu quero desenvolver para o reino de Deus, entendeu? Eu quero fazer as coisas, eu quero me desenvolver. O meu futuro é para o reino de Deus. Eu quero viver isso. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero trazer pessoas
para Deus é isso que eu quero. O meu pessoal, eu quero isso. Sim. E isso, porque na realidade, quando a gente entende que o trabalho nosso também pode trazer isso Sim. para as coisas de Deus, isso é muito importante. O que o meu trabalho está rendendo para Deus também. Na verdade, o nosso propósito É. é tudo alinhado, É não dá propósito, pra né? separar, né? É Então, propósito. assim, e a gente vai vivendo, vai desenvolvendo, vai acreditando que vai dar certo. E então aí. Meninas, o papo tá muito bom, mas tá chegando ao fim. Mas eu acho que antes da gente encerrar, né, como a gente está aqui no domingo do Dia das Mães, seria muito interessante, a gente já viu essa troca de carinho, de afeto entre vocês, mas que a Beatriz pudesse falar algo aqui para Marli, ou talvez algo que você já pensou, mas que você nunca falou para sua mãe. Tem alguma coisa assim? Nossa, eu acho que eu sou o maior livro aberto que existe. Acho que não existe nada que eu não tenha falado para minha mãe, mas sempre não existe nada que a gente não possa complementar, né? Então, assim, você é uma inspiração para mim, de fé, de força, de resiliência. Você é uma pessoa que eu não tenho que reclamar de você como mãe. Você é uma pessoa que sempre me apoiou, apesar de você querer que eu fosse médica. Você trouxe para mim a realidade do empreendedorismo e permitiu que eu vivesse os meus sonhos, né? Então, assim, você é a melhor mãe que eu poderia ter. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, tanto porque você está viva hoje, é um milagre do Senhor também, e porque se eu estou aqui é porque seu ventre pôde me gerar. Então, eu agradeço muito a Deus e eu te amo. Aí a gente vai encerrar toda, né? Cadê o lencinho? Quer falar algo, Marli? Isso, ela sempre tentei ser essa inspiração para ela mesma. Dizer que eu amo ela também, eu sempre vou estar aqui, sempre. E eu lembro que uma das minhas cirurgias, eu tive que fazer, foram várias, e uma das minhas cirurgias, a única coisa que eu pedia para Deus era não deixar eu morrer, que eu tinha ela. A única coisa que eu pensava, eu não pensava mais nada, eu entrei em desespero, na realidade, aquele dia, porque eu pensava nela. Eu não queria, eu falava, Senhor, me permita viver novamente, não deixe eu morrer, porque eu tenho a Beatriz. Então, assim, eu sempre vivi para ela, até hoje eu vivo, cuido dela, eu amo ela, sempre vou estar aqui para ela. Ela sabe disso, que ela sempre pode contar comigo em todos os momentos. Enquanto eu viver, eu vou ser a bússola dela, eu vou ser a âncora dela. Então, Ai, gente. que lindo, nossa, maravilhoso. Então, para a gente poder finalizar, onde que as pessoas podem encontrar a Bechus? Aproveita esse espaço agora, recupera a emoção aí. Falando de emoção, gente, agora? Pode? Aproveita o ensejo, né? Perdemos. Para você é da pessoa. Te amo também. É um carinho aí, uma lembrança, né? Representando também, Marli está aqui representando, né? Todas as mães. Então, aproveito também esse momento para deixar um abraço para minha mãe, que para mim também representa muita coisa, força, resiliência. Então, um abraço para minha mãe, para as mulheres da minha família que são mães também, né? E eu também sou mãe, então realmente, né? A gente vive para os nossos filhos, a gente sempre quer o melhor para eles. Então, mãe, beijo, feliz Dia das Mães, para as mães também que nos acompanham aqui. Deus abençoe cada uma de vocês. Para mim também, né? Onde eu olho, onde eu vou mandar beijo para minha mãe. Deixar um beijão para minha mãe, guerreira. 7 filhos, meu pai. Guerreira, mulher brava em todos os sentidos. Mãe, eu amo a senhora também. Obrigada por tudo, por todas as batalhas que a gente venceu juntos. Então, por aí, por mais alguns anos. Minha mãe tá dando susto na gente aí, mas mãe, continue. Então, claro. Eu queria agradecer esse momento. Assim, é o meu primeiro podcast. Olha que bacana! Feliz. A gente tá também. E estou muito feliz, amei, nunca tinha participado e amei. Pode voltar quando quiserem, gente. Ela tem testemunho muito bonito também.
também. Olha Passamos que várias legal. cirurgias, A gente né? pode voltar Tem num uma outro história, momento para Saulo, poder talvez. falar. É verdade. Porque assim, ó, Saulo, que ela tanto falou aí. uma novidade desse nosso projeto nessa segunda temporada, né, é a gente fazer vários quadros, né? É lógico que o nosso canal traz essa vertente do empreender, mas a gente quer trazer quadros sobre saúde, né? Porque eu sou fisioterapeuta, então a gente quer trazer conteúdo sobre isso. E da Lina também, psicanalista agora, então a gente quer fazer vários quadros também, trazendo coisas que a gente vive no nosso dia a dia, dentro da nossa prática, e abordando outros assuntos que para a gente também faz muito sentido, e para poder também contribuir aí com informação de qualidade para vocês. Então já se sinta convidada para um outro momento, para que a gente possa lançar aí outros quadros aqui, viu? Então, aproveitando, fala pra gente onde que as pessoas podem encontrar a Bechus, já fazem aí o marketing de vocês, Beatriz. Então vamos lá, Bechus, vocês encontram no Instagram, @BechusWM, vou soletrar certinho, BESHOESWM, WM porque Woman and Man. Então você encontra produtos femininos e masculinos lá também. Você acha pelo mesmo arroba no TikTok. Tem também o nosso site, www.bechuswm.com.br. Então você pode garantir por lá também. E a gente está localizado na Rua Bernardino de Campos, 527, em Cachoeira Paulista. Então, ó, tá todas as informações aí para você. Falou e disse. E entrega para todo o Brasil. Para todo o Brasil, todo o Brasil. Legal, gente, olha, foi assim uma alegria poder fazer o primeiro episódio da segunda temporada, né, com vocês, tendo esse tema especial aí pro Dia das Mães, né? Então, a gente está muito feliz em tê-las aqui, em voltar, né, fazer esse reencontro com o nosso público, trazendo a história de vocês, que é muito inspiradora. Então, que Deus continue abençoando aí, né, a trajetória, a jornada, o empreendimento, os projetos pessoais que vocês têm também. Obrigado por esse tempinho aqui com a gente, né? E só prosperidade, muita saúde, sucesso, viu? Para cada uma de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Eu ia falar isso, obrigada. A Marli é uma amiga pessoal, já esteve em momentos importantes e cruciais da minha vida, ela sabe disso. Meu Deus, eu não consigo, ter que falar, peguei no colo. Tem 21 aninhos, mas dormiu muito no meu colo nessas viagens por aí que a Marli e Saulo me levavam. Então, eu só tenho que agradecer a vocês. Parte do meu crescimento hoje é porque vocês acreditavam em mim também. Em momentos que parecia que eu estava meio solta, meio perdida, assim. Saulo e a Marli me acolheram, e tanto espiritual quanto amigos também. E eu sou eternamente grata a elas, sempre quando é possível eu agradeço, um abraço. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. É lindo ver o que vocês se tornaram, a família que vocês já são. E eu só quero muito sucesso, primeiramente de Deus, né? Porque é o que a gente vive, entrega, e é buscar primeiro o reino de Deus e as coisas acontecem, que é o que a gente vê na vida de vocês. E a gente continua se vendo por aí. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães. Beijo pra sua mãe, que eu sou apaixonada por ela também. E antes de encerrar, a gente sempre termina o nosso episódio com uma pergunta, né? Que todos os convidados respondem. Que qual foi e qual é, né, o segredo do começo para vocês? O segredo do começo, eu acho que ter fé. Fé e acreditar que vai dar certo. Isso é muito importante. Porque se você não acreditar naquilo que você está fazendo, você não chega ao lugar. Para mim também, acredito que ter fé, ter confiança e você buscar conhecimento. E isso abre portas onde a gente não imagina, né? E alegria. E alegria. Beatriz, mesmo, desde a hora que ela chegou, né? Esse sorrisão. Colorida. Eu não dou conta. Pessoal, então é isso. Muito obrigada por estarem conosco aqui em mais um episódio. Que volta gostosa. Foi muito bom estar com vocês aqui. E continue nos acompanhando. Estamos no Spotify, no YouTube. Nos sigam também no nosso perfil no Instagram. E esse foi o Segredo do Começo, onde cada ideia começa com uma jornada. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal e a gente se vê num próximo episódio. Feliz Dia das Mães e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Beijo.